Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Duas Vistas, o Ponto, o quadro do Demente Podcast em que a gente traz um assunto e traz duas pessoas que apresentam o seu ponto de vista sobre aquele assunto sem saber a resposta um do outro, tá certo? Hoje a gente vai falar sobre conceitos. Por que a gente vai falar isso? Que dos tempos para cá se tornou normal no Brasil as pessoas utilizarem certos conceitos, muitas vezes de forma banal, sem demonstrando que não sabem exatamente o que significa aquilo, tá? Então a gente trouxe o Estevão e o Clésio, que já são figurinhas carimbadas aqui no podcast, para conversar com a gente o que eles entendem sobre esses conceitos e as formas utilizadas, tá certo? Espero que vocês curtam e no final eu tô de volta. Clésio, Estevão, gostaria de agradecer por novamente participarem aqui do Demente Podcast. O Clésio é a primeira vez aqui que participa do Duas Vistas, um ponto. O Estevão, acho que ele deve ter deixado de participar desse quadro uma vez ou outra, que geralmente ele está aqui com a gente. Acho que o Estevão já participou de todos os quadros do Demente, talvez um ou outro que ele não tenha figurado ainda, mas certamente irá. Fica aqui meu obrigado. Hoje o tema é conceito, né? Que está muito na moda hoje, os conceitos, né? Dentro do nosso debate político, falamos de conceito. E o primeiro conceito que eu queria conversar com vocês aqui é muito presente na nossa vida, né? Que é o mercado. Queria saber de vocês, se vocês pudessem explicar para a gente o que é o mercado, por que ele influencia tanto o nosso dia a dia e por que ele é tão sensível a qualquer declaração dada por alguém influente no governo. Bom, o mercado é um conceito bastante amplo, né? E acho que até muito simplificado hoje. O mercado é basicamente um espaço social, tá? Então ele pode ser tanto físico, né, uma loja, quanto virtual, a bolsa de valores, em que ocorrem trocas, transações comerciais, utilizando uma moeda que hoje convencionou ser o real, pode ser em dólar, pode ser escambo também, tudo isso vale, e que o preço, a oferta e a demanda, eles regulam esse mercado, essas trocas. Então, quanto mais oferta, menor preço, quanto mais demanda, menor preço, por aí vai. Hoje, nós temos um pouco de confusão com o mercado, que quando fala de mercado nos jornais, não, o mercado está irritado com o Lula. Eles falam de mercado financeiro, especificamente, que é a Bolsa de Valores, a B3, que tem as maiores empresas do país e que, sei lá, o Lula falou que vai estatizar o Itaú. O Itaú cai porque vai ter mais oferta do que demanda, então o preço do Itaú vai cair, então o mercado ele acaba se autorregulando em cima disso. Mesma forma, não, o Lula falou que vai privatizar a Petrobras. A Petrobras vai subir, porque vai ter muita gente querendo comprar, pouca gente querendo vender, mas isso é o mercado financeiro. Na prática, o mercado é qualquer local em que haja livre comércio, livre troca entre pessoas, e por isso que quando se fala que os países que mais têm liberdade econômica, liberdade de mercado são os mais ricos, não é porque é pouco tributado o mercado financeiro, é porque é pouco burocrático para montar uma empresa, é pouco burocrático para realizar transações comerciais. Então, o mercado é esse espaço social, que engloba o mercado financeiro, engloba o mercado informal, o espaço formal, o espaço informal, as empresas, as pessoas físicas. Então, ele não é nem bom nem mal. Ele é sensível quando se trata de mercado financeiro, porque é o mais fácil de medir a curtíssimo prazo. O cara, né, tem sempre o caso do quem foi o Elon Musk que falou mal de um produto, a empresa caiu 20% num dia.
Então, realmente é muito sensível, mas como dá para medir a curtíssimo prazo, o pessoal acaba usando ele como base. Não dá para medir a curtíssimo prazo o mercado físico, porque a inflação é uma coisa que a gente mede mês a mês, ano a ano. Mas então, o mercado é basicamente isso. Não é bom, não é mal, o mercado não causa fome, o mercado não traz riqueza. O mercado só é uma instituição que a gente usa para medir, para realizar as trocas, e através da medição de como o mercado está se comportando, a gente sabe qual caminho que o país está indo, se ele está crescendo, se ele está diminuindo, esse tipo economicamente. Também mercado não significa distribuição de renda per se. Então, ele não é um bom medidor de, nossa, a bolsa subiu 80%, mas a população passa fome. Então, não é um bom medidor também. O mercado é só um espaço social de trocas. Então, o pessoal que tenta demonizar, o que tenta divinizar, sacralizar o mercado, os dois não estão falando de mercado financeiro, geralmente, e estão dando mais significado ao mercado que ele realmente tem. Olá, queridos. Um prazer estar com vocês aqui. Em função da apresentação, eu me sinto lisonjeado em estar com uma figura tão ilustre quanto o Estevão. Bom, o mercado financeiro, ele é a maior instituição do mundo. Inclusive, ele é a grande representação do capitalismo atualmente na nossa sociedade. O mercado financeiro, ele é lógico. Há uma série de elementos que mostram para todos os investidores hábeis de que aqueles ativos vão reagir de uma forma ou de outra. Ativos nada mais são do que itens de compra, como o dólar, o ouro, o milho, o índice. São todos os itens que estão lá para serem comprados ou vendidos. Um detalhe é que o mercado financeiro é uma renda, ou melhor, é uma movimentação variável. Porque mesmo que eu seja extremamente hábil, saiba que todos os elementos estão ali dispostos para eu fazer uma venda e entro na operação, ainda assim eu preciso que alguém em algum lugar do mundo esteja disposto a comprar. Então isso torna a movimentação variável. Muitas pessoas acham que o mercado financeiro é um cassino, mas isso está diretamente relacionado ao desconhecimento de alguns investidores ou à inabilidade deles de conseguir fazer ou absorver ou reagir a essa lógica que já existe no mercado há muito tempo. Bom, sobre a sua pergunta, eu vou tentar ser bem didático. Vamos pensar que o mercado financeiro é um grande liquidificador. Um liquidificador enorme que está fazendo um suco. E aí, eu vou lá e coloco leite no suco, eu vou lá e coloco a fruta, eu vou lá e coloco uma série de elementos no suco e vou fazendo esse suco bater. Então, quando alguém que também está participando do suco percebe que para ele já deu o ponto certo, ele vai lá com a colher dele e tira um pouco do suco, realizando o seu lucro. Eu quero mais, eu quero um suco mais denso, então eu vou deixando ele bater. E eu vejo que vem alguém colocando um elemento, colocando o outro, falando, esse suco vai ficar mais gostoso. E eu vou esperando até a hora que eu achar que vale a pena eu tirar a minha colher do suco. Porém, esse liquidificador, ele é enorme e ele está batendo. Ele não é uma sopa, ele é um liquidificador. Então está tendo todo um movimento ali embaixo de venda e compra o tempo todo. Quando há alguma notícia ou alguma referência, quase sempre política, e a gente tem que pensar que a guerra também é uma questão política, é como se nós tivéssemos tirado a tampa desse liquidificador, aumentado a velocidade e vem alguém com uma jarra de água disposta a colocar água nesse suco, que está sendo feito com leite. A maioria dos investidores olha para isso e fala, opa, esse suco vai ficar aguado. E tem mais, se aumentar a quantidade de água, a chance desse suco derramar para fora da tampa, que já não está mais ali, é muito grande. Aí os investidores vão até lá, e agora não com uma colher, com uma concha, e tiram parte significativa do seu quinhão desse suco. E aí isso vai reagir para todos os investidores, fazendo com que o mercado se torne sensível
como o Bruno falou, volátil, ou seja, reage muito mais rápido a qualquer coisa pequena nesse momento. E aí isso nada mais é do que uma preservação do capital, porque um dos elementos que constitui o mercado financeiro é o controle de risco. Como eu falei, ela é um ganho variável. Então, se eu olhei todos os elementos de forma correta e entrei na operação, e por algum motivo que pode ser lógico ou não, mas está inserido dentro da construção do mercado, os compradores não aparecerem, essa operação dá errado. Se ela der errado, ou se todo mundo quiser vender ao mesmo tempo que eu e ninguém quiser comprar, ela dá errado. Se ela der errado, o que eu faço para não perder dinheiro? Eu coloco um limite de perda, eu controlo o meu risco. Por que eu faço isso? Porque na próxima operação eu recupero. Ou na operação que eu fiz ontem, eu já ganhei mais que isso. Então eu vou controlando o meu risco para fazer com que o mercado fique lucrativo. Quando alguém tira a tampa e vem com uma jarra de água, todo mundo quer controlar o seu risco. Todo mundo faz o quê? Coloca a sua concha. Todo mundo é um exagero, mas uma parte significativa do mercado coloca a sua concha, arranca a sua parte do suco e fica simplesmente esperando para ver como que isso vai se dar. Se essa água não for despejada, se isso não aguar o suco e se o movimento da tampa não derramar para fora do liquidificador, todo mundo volta com a sua concha e aí isso fica naturalmente controlado novamente. Então o mercado financeiro reage porque os investidores hábeis não estão dispostos a perder dinheiro por uma série de movimentações que não tem a ver com o mercado. Porque uma coisa é eu perder o dinheiro em função de algo que já está ali inserido. Outra coisa, eu perder dinheiro em função de algo que alguém fora do mercado gerou para os investidores. Outro conceito que ultimamente é muito utilizado como ofensa é relacionado à esquerda. Mas, a bem da verdade, existe uma grande confusão e até uma mistura de todas as vertentes da esquerda quando o ofensor propaga essas ofensas. Estou falando propriamente da questão quando fala que você é comunista, você é petista, essas coisas. Na esquerda nós temos progressismo, comunismo, socialismo, globalização. E todos são colocados, como eu falei, no mesmo balaio. São usados até como sinônimos. Aí vem minha singela pergunta para os senhores. O que é a esquerda? Quais são suas vertentes? E se há dentro do campo da esquerda um antagonismo dessas vertentes? O termo esquerda, ele já é muito antiquado, por assim dizer. A gente continua usando, porque quanto mais geral, mais fácil a utilização, né, mais fácil de encaixar as pessoas nesse termo, mas ele é bastante antiquado. A esquerda surgiu na Revolução Francesa, era aquela galera que ficava à esquerda do parlamento, esse tipo de coisa, todo mundo conhece essa história. E eles eram a favor da revolução, a favor da queda da monarquia, eles eram revolucionários, enquanto a direita era pró-monarquia e eram contra essa mudança. Claro que dentro da direita também tinha vertentes, mas não entra nesse caso, eram contra a derrubada da monarquia. Foi passando o tempo, durante a Guerra Fria, a esquerda eram os comunistas, socialistas, queriam derrubar o Estado e fazer uma economia planificada, etc. E a direita era a galera que lutava pelo capitalismo. Hoje, não dá para falar mais nisso, né? O pessoal tenta separar, não, a esquerda quer que o Estado controle a economia e a direita quer livre mercado, porque é mentira. Os conservadores, por exemplo, não são a favor do total livre mercado. Os conservadores entendem o papel da economia como reguladora, pelo menos no mínimo possível, e aí você fala isso, o pessoal fala que é esquerda. E existem, como disse, dezenas de vertentes na esquerda, né? Existe a esquerda progressista, que é identitária. Dentro dessa esquerda progressista tem vários tipos de esquerda também. Tem a esquerda social-democrata, que não leva a pauta de identitarismo tão ao extremo. Eles são mais a parte que o governo precisa bancar o bem-estar social da população. E aí tem aquela esquerda também que é a favor de igualdade extrema, né? Você tem que nivelar todo mundo para ficar igual, que são a esquerda
mais assim, autoritária, né, mais próxima do comunismo, socialismo, todo mundo tem que ser igual, tem que ter os mesmos deveres, os mesmos direitos, mas também, até certo ponto, mesma renda, esse tipo de coisa. Tem a esquerda PSOL, que é a esquerda mais cirandeira, que eles eles querem ter um mundo totalmente diverso, multicultural, então e a gente vê pessoas que eles defendem as pautas mais extremamente identitárias, eles defendem a pauta de feminismo negro, a pauta de transexuais, etc. E aí, obviamente, tem conflito entre. Você pegar um marxista ou um comunista e pegar uma esquerda identitária, eles não se bicam. O comunismo, ele não tem espaço para pautas identitárias, porque no comunismo todo mundo é igual e na esquerda todo mundo é diferente. E na esquerda mais cirandeira, esquerda mais progressista, todo mundo é diferente. Então, mesmo dentro da esquerda existe briga, e como deveria ser, né? Porque a ideia só cresce quando tem divergência. Mas uma coisa que toda esquerda tem em comum é a importância do Estado dentro do regulamentação de mercado. Isso aí é uma coisa que, apesar de algumas da direita terem, todos da esquerda têm. Não conheço nenhuma vertente de esquerda que não tenha o Estado como regulador do mercado, pelo menos a nível intermediário, pelo menos com direito a lazer, direito à saúde, direito à escola, direito a vários tipos de direito, coisas que nem sempre são defendidas pela direita. Então, a esquerda também acaba, por conta disso, sendo a favor de um aumento de impostos, principalmente sobre os mais ricos, para bancar essa parte. Mas aí, quem deve pagar os impostos, se é imposto de renda, se é imposto sobre grandes fortunas, também já é outra briga dentro da esquerda. É difícil você colocar todo mundo como um só. Então, eu acho que esquerda hoje é uma pauta, é um termo bastante antiquado mesmo, que serve só para generalizar o máximo possível algum grupo. Bom, é uma pergunta bem extensa, bem interessante. Da próxima vez a gente faz um podcast só sobre ela. Mas nada mais é do que, historicamente, esquerda é um grupo de pessoas que, após a Revolução Francesa, se sentava à esquerda do parlamento e defendia os ideais dos trabalhadores. E quem se sentava à direita defendia os ideais dos empresários. De lá para cá há um abismo. Esses termos não conseguem mais representar a complexidade atual. Porém, a gente pode pensar que esquerda nada mais é do que um grupo de pessoas que tem um interesse em diminuir a desigualdade. E a direita tem um interesse em alavancar as condições para aquelas pessoas que são hábeis conseguir enriquecer. Após essa explicação bem resumida, a gente vai pensar que o conceito de esquerda, durante a Guerra Fria, de direita, que estava dividindo o mundo entre capitalismo e socialismo, ele alavanca-se através das propagandas do próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos começam a perceber que uma das formas de vencer a guerra, que era uma guerra fria sem armas, era a cultura e a propaganda. Então ele começa a desenvolver muito a propaganda, e a gente vai ver que o comunismo ele é muito mais definido pela propaganda satanizadora dos Estados Unidos do que pelas próprias atitudes dos comunistas. Então, olha que interessante. Naquela época, o que a direita, entre aspas, dizia era que o comunismo era conservador, que ele não permitia as pessoas terem liberdade para tomar decisão, que ele não permitia as pessoas escolherem aquilo que elas queriam, de que as pessoas nem sequer tinham liberdade para fazer sexo, que era uma coisa muito reprimida e ia fazer com que as pessoas se tornassem um robô, que só seguissem regras e não tinham liberdade de escolha. E hoje em dia o que a direita vai dizer é que ela é conservadora e que a esquerda ela é algo que propõe uma liberdade exacerbada de tudo. Tudo isso nada mais é do que uma propaganda do lado oposto, para tentar satanizar e perder o interesse das pessoas, tirar o interesse das pessoas de tentar entender o que significa ou se aproximar disso. Não é à toa que as igrejas no Brasil se aproximaram muito desse ideal de direita, dessa dita direita, para olhar para a esquerda e dizer, olha, eles vão tirar de vocês os direitos religiosos, ou eles vão inserir na sociedade tanta liberdade que a religião vai ficar reprimida. Então, é claro que existem um grupo muito pequeno de pessoas na esquerda
que acredita que para diminuir essa desigualdade de renda, ou não só de renda, mas essa desigualdade no mundo, nós tínhamos que tirar coisas de quem tem muito e oferecer para quem não tem nada. Mas esse grupo é tão pequeno que ele não ganha voto, ele não ganha voz e ele não representa nada. Na verdade, a dita esquerda no Brasil, ela é mais uma tentativa artificial de diminuir essa desigualdade, porque o atual presidente, agora o presidente que vai adentrar ao poder, que é o Lula, ele construiu mais, já estabeleceu 14 novos ministérios. E as pessoas ficam dizendo assim, nossa, isso vai gastar muito dinheiro, mas essa não é a questão. Mesmo que isso seja verdade, a questão mais importante é quais são esses 14 novos ministérios? Cultura, identidade de gênero, defesa do meio ambiente. Então são todas essas pautas que vão tentar transformar o mundo artificialmente em um lugar mais adequado para se viver, um lugar mais igualitário para se viver. Então todas essas identidades que são minorias ou ficam à mercê, ele tenta trazer através de uma construção de propaganda também, para mostrar para o mundo e para o próprio país, olha, nós estamos diminuindo a desigualdade. Tem alguns programas assistencialistas que a própria direita assumiu, percebendo que é muito interessante, ou para o bem da população, ou para o bem da eleição, porque traz muito votos. Então, na prática, essa esquerda ela é caviar. Essas nuances perigosas, né? E são bastante assustadoras, elas têm mais a ver com a propaganda que a direita fez da esquerda do que das próprias atitudes históricas da esquerda. Porque, já que nós adentramos nesse quesito, se nós olharmos os governos anteriores, governados pela dita esquerda, a gente vai ver que está muito longe de qualquer tipo de algo perigoso e diferente do que o Brasil já experienciou. Mas a propaganda da direita dessa vez foi tão boa, tão significativa, que as pessoas até se recusam a pensar sobre essa esquerda e já assumem que ela é parte do problema, perigosíssima. Inclusive, a comparação com outros países que destoam demais do Brasil, como Venezuela, Nicarágua, Cuba, aumenta inclusive a suspeição sobre essa condição da esquerda e faz com que as pessoas repudiem isso definitivamente. De uns tempos para cá se tornou um hábito as pessoas se declararem liberais da economia e conservadores nos costumes. Muita gente defende o antagonismo dessa classificação e, obviamente, sua incompatibilidade. Há quem defenda ser natural tal posicionamento. Aí vem minha indagação. O que é ser liberal? O que é ser conservador? É possível ser liberal em algo, conservador em outro? E se pode ser o contrário, por exemplo, conservador na economia e liberal nos costumes? Mano, esse monte de pergunta aí já vale um podcast inteiro, 40 minutos de resposta. Mas enfim, vamos começar pelo começo. Eu não acredito em liberal na economia e conservador nos costumes. Acho que liberal você ou é por inteiro ou você não é. Até porque falar que você é liberal nos costumes e conservador na economia, liberal na economia e conservador nos costumes, é dizer que você acredita que PJ tem mais direitos do que PF. Então, o que é um absurdo. Inclusive, meu TCC, eu falei um pouco sobre isso, já falando contra lá em 2016, quando eu escrevi, e a ideia é tonta. O que, ironicamente, no contrário, não é tanto. O pessoal que é conservador na economia liberal nos costumes, você pode pegar o PSOL, por exemplo, que é total liberdade para a pessoa física fazer o que ela quiser, ser quem ela quiser, pensar o que ela quiser, e institui um monte de burocracia para empresas, para o mercado, o Estado regulamentando o máximo possível a vida deles para distribuição de renda, etc. Então, eu acredito em liberal nos costumes e conservador na economia, mas não acredito no contrário. Agora, sobre o que é ser liberal, o que é ser conservador, depende muito de cada país. No Brasil, por exemplo, conservador é praticamente um reacionário, né? Você pega os bolsonaristas, pega o
Marco Feliciano, esse pessoal aí. Mas vamos falar do conceito mesmo, como que deveria ser. Liberal acredita nos dois. Você tem que ser liberal nos dois, economia e costumes. Então, liberal, vamos supor, vamos pegar os liberais raízes. Eles eram a favor do casamento homossexual, por exemplo, tanto quanto eles eram a favor do mercado se autorregular. Eles não tinham esse problema. Eles eram contra a escravidão, porque eles acreditavam que as pessoas deveriam ser livres, e eram favoráveis a essa total liberdade de expressão também. Eles não eram contra, como não são contra os liberais de verdade, o criminalização. Aliás, desculpa, eles são contra a criminalização do nazismo, porque afinal não faz sentido você criminalizar uma ideia. Você precisa debater a ideia, qualquer tipo de criminalização é censura, etc. Os conservadores, eles já vão para um lado diferente. Conservador e liberal, eles são bem próximos, tanto que nomes bem fortes do liberalismo, como Hayek, costumava ser conservador. Os conservadores acreditam que o Estado tem um poder de regulamentação, porque se deixar só o mercado, vai dar o mesmo erro de deixar só o Estado. São pessoas que controlam o mercado não é uma instituição divina, ele é uma instituição de indivíduos. Então você precisa ter uma certa regulamentação, assim como você tem que ter uma certa regulamentação nos costumes, porque afinal a realidade se impõe. As pessoas, elas não são quem elas querem ser, as pessoas são quem ela é. Então, para pegar a treta da UNB recentemente, você não pode deixar um homem entrar no banheiro feminino só porque o cara se sente uma mulher. Você abre muito espaço para abuso sexual, abre espaço para pedofilia, abre espaço para um monte de coisa, e quem sai vítima sempre é a mulher, que também é uma questão os conservadores, essa divisão de gênero bem clara. Os homens, eles trabalham, os homens são provedores, são a força, e as mulheres são as cuidadoras, são as mais frágeis. O problema do conservadorismo é que não existe um livro de conservadorismo com ideias, igual tem o marxismo, igual tem no liberalismo, livros para você se pautar. O conservadorismo, ele é mais eles falam de discurso de moderação. Eles não são a favor de mudanças abruptas, mudanças muito bruscas, mudanças seja derrubar todo o Estado, fazer o anarcapitalismo, seja derrubar para fazer o comunismo. Eles são a favor de pequenas comunidades se autorregulando, então eles são liberais nesse sentido. Eles gostariam que o Estado não se metesse nas pequenas comunidades, que eles acham que os pequenos pelotões, que eles chamam, bairros conseguem se regular muito melhor sem intervenção estatal, mas a nível de país, a nível de cidade, eles são favoráveis à regulação do Estado. Aí o Estado precisa ter algum tipo de regulação. Mas é uma discussão muito mais longa do que essa, e para não falar muito, só deixar desse tipo. Liberal, ele é contra a intervenção do Estado o máximo possível, seja minarquista, ANCAP ou só liberal clássico mesmo. E o conservador acredita que o Estado precisa intervir tanto na economia quanto nos costumes. Eu deveria ter ouvido a sua pergunta número 3 antes de responder a número 2, porque afinal de contas o cerne da resposta já está lá. O que acontece é que é muito interessante o fato de você ter chamado o tema desse nosso evento de conceito, porque afinal de contas o conceito não é uma coisa que facilmente se define. Haja vista uma construção social cada vez mais evidente do superficial. Veja, a própria condição dos influencers atuais representam parte significativa de como a nossa cultura tem se construído. E isso se dá de uma forma, ou das formas mais superficiais possíveis. Uma coisa é nós olharmos para uma figura como Neymar, e aí ele se torna alguém que influencia as demais pessoas através das redes sociais, digamos assim, porque ele tem uma habilidade que poucos seres humanos têm, talvez ninguém no Brasil, no que se refere ao futebol. Outra coisa é nós olharmos uma figura que tem a minha admiração, não é uma crítica pessoal a ele, mas é uma representação clara dessa construção cultural como luva de pedreiro. Ele é alguém sem nenhuma habilidade que destaque-o dos outros seres humanos, mas que conseguiu, por esses caminhos dessas novas construções culturais, se tornar uma figura de grande destaque, não só no Brasil, mas no mundo, a ponto tal que o próprio Cristiano Ronaldo faz referência visual às
manifestações dele quando faz gol, em diversas experiências. Então a gente vai ver que conceito, o próprio Twitter é uma ferramenta social muito interessante para mostrar que nós tentamos expressar coisas através de frases. Então, como que algo pode ser dito de forma séria e elaborada através de uma frase? Quantas e quantas vezes eu não vi pessoas citando, por exemplo, Freud, Nietzsche, Marx, Sócrates, nessas frases que tiram das ideias deles, e essas ideias representam o oposto daquilo que esse autor sempre defendeu. Porque 7, 8 palavras que são tiradas e colocado o nome de alguém embaixo, não tem como objetivo expressar um conhecimento, mas sim reafirmar aquilo que eu já acredito. E o conhecimento nada mais é do que colocar em xeque qualquer tipo de possibilidade de definição de algo e aprofundar aquilo, a ponto tal que a gente consiga tirar um conhecimento que vai servir como uma revelação do que aquele conceito de fato representa. Ou seja, para não ficar tão abstrato, conservadorismo e liberalismo não tem nada a ver com essas formas superficiais que as pessoas utilizam. Na verdade, o liberalismo não era uma forma só de construção econômica, era uma tentativa de trazer luz ao comportamento existencial da humanidade. Eles queriam não só alavancar as finanças, mas queriam tornar isso uma alavancagem coletiva, que os bens não ficassem só nas mãos de umas pessoas, mas que muitas e muitas pessoas pudessem ser conduzidas para aquilo que eles acreditavam que fosse um sistema de liberdade, contrário a algo que conservasse uma tradição própria de uma condição única de ausência de ascensão social, que seria o nascimento. E o conservadorismo parece ser visto como algo positivo, mas a sua origem em si era sempre a tentativa de defender ideais que já escapava da mão de determinadas classes, e eles queriam manter isso a todo custo, como a nobreza, por exemplo. Eles queriam conservar a sua condição, porque afinal de contas eles não queriam essa mudança que começava a acontecer através de uma transição dos modos de produção ao chegar no capitalismo. Então eles tentavam segurar isso de todas as formas. Se vocês verem qualquer tipo de livro, relatos, documentários, filmes sobre o racismo, isso era uma tentativa de conservar as pessoas a não conseguirem ter liberdade racial. Inclusive, eu me lembro de muitas construções, quando os Estados Unidos começam a tentar inserir em todas as escolas negros, então tinha uma divisão muito grande entre negros e brancos, né, na cultura e na tradição norte-americana. Quando eles começam a fazer moções para que, cara, vamos colocar qualquer pessoa em qualquer escola como se elas fossem iguais, o conservadorismo da Ku Klux Klan, por exemplo, tenta manter isso a todo custo inviolável. O cristianismo nunca foi isso, infelizmente se perdeu, teoricamente, a construção cristã. Porque o cristianismo, através de figuras de Lutero, de Jesus vem para quebrar o conservadorismo, né? Jesus vem para dizer assim, não. O que vocês estão fazendo não é aquilo que o meu pai mandou. O que o meu pai mandou não é para vocês ficarem entre si presos, é para vocês anunciarem o evangelho. Não é para vocês impedirem as pessoas de se aproximarem, é para vocês mostrarem para elas o quanto isso é interessante. Então, feliz ou infelizmente, esses conceitos foram mal interpretados pelo senso comum e ganharam ares de como se conservar seria manter. No nazismo, tentou conservar durante muito tempo um ideal de que algumas pessoas, em tese selecionadas geneticamente, tinham a condição de manter puro a sua identidade, e essa identidade era melhor do que as demais. Enfim, conservadorismo e liberalismo são coisas que não são sinônimas, não estão unidas e não são opostas. São conceitos muito díspares que estão sendo mal utilizados, e inclusive eu volto a dizer que eles são utilizados como aconteceu na pergunta anterior, como uma propaganda para conseguir manter alguns ideais que não são claros para a maioria das pessoas, mas que é um grupo muito seleto e talvez dominante do poder, ou na verdade que nem sequer defende esses ideais, mas consegue amealhar pessoas utilizando-se deles. Outro tema que igualmente se tornou muito utilizado para ofender as pessoas é o fascismo. O que é o fascismo?
Existe um fascismo originário e um fascismo moderno? Cabe chamar as pessoas hoje em dia de fascistas? Existem fascistas no Brasil? Sobre a questão do fascismo, esse é um dos grandes exemplos de como a linguagem é moldada, principalmente pela esquerda, para significar o que eles querem que signifique, porque fascismo, no original, foi aquela ideologia italiana, né, ideologia do Mussolini, e era super nacionalista, né, patriótica, era autoritária, o Estado acima de tudo, e hoje fascista é completamente contrário. Então, se você é a favor de privatização, você quer privatizar a Petrobras, você está querendo entregar a Petrobras para os americanos, então você é fascista. Então, antes era ser ultranacionalista e ultraestatista, hoje é ser liberal e não nacionalista, né? Você está entregando teu país para outro lugar, então você já está pegando o contrário e chamando as pessoas de fascistas. Isso é tão complicado que você pode dizer que o governo Lula é o mais fascista que existe, porque todo mundo que era fascista faz parte do governo dele hoje, ou apoiou, né, o Alckmin, Marina Silva, o FHC. Então, fascismo virou só um nome mesmo, alguma coisa que você xinga as pessoas sem saber o que significa. Existe fascismo hoje no Brasil? Não acho que exista, não acho. Até os movimentos de intervenção militar, talvez é o que seja o que mais se aproxime, né? Os movimentos de intervenção militar seja o que mais se aproxime ao neofascismo, visto que eles querem um aumento do poder do Estado e são ultranacionalistas, mas mesmo assim é muito diferente do que tinha na Itália. Mas beleza, é o que mais se aproxima. Acho que hoje o que nós temos mais próximo é isso, até porque fascismo não é igual ao nazismo, que tem um símbolo próprio forte. A galera, a maior parte nem conhece o símbolo do fascismo, então você não sai na rua com uma tatuagem lá do fácil, acho que era esse o nome, daqueles pedaços de madeira que não se dobram, que era o símbolo do fascismo italiano. Então, hoje o fascismo perdeu toda a força. Não temos grupos fascistas no Brasil, nós podemos ter ou neofascistas, nós podemos ter grupos esquisitos de outro jeito. O último grupo fascista que nós tivemos eram os integralistas e Getúlio Vargas, e mesmo assim eles eram fascismo à brasileira, e desde então, nada. O pessoal xingar alguém de fascista é um atestado de que você não entende porra nenhuma de política, você só tá aí pelo xingamento mesmo, e pior ainda quando você manda ler um livro, porque você mostra que você mesmo não leu. Mas faz parte do jogo, é igual xingar todo mundo de esquerda de comunista. A gente vai seguindo, as coisas vão. A linguagem vai se moldando às necessidades atuais. Bom, isso é uma questão muito complexa e difícil de responder em poucos minutos, mas resumidamente, o fascismo ele é uma dissidência do nazismo, ele é um nazismo aos moldes italianos. E a ausência do questionamento é uma construção do fascismo. A divisão de que alguns grupos são melhores do que outros, como os homens são melhores que as mulheres, os negros são piores que os brancos, os ricos são melhores que os pobres, os cristãos são melhores do que os fiéis das religiões afro. Então, o heterossexual é melhor que o homossexual. Quando a gente começa a construir esse tipo de elemento, ou quando a gente estabelece um tipo de comportamento que não aceita a contradição, então isso é uma citação do fascismo, isso é um germe do fascismo, nasce com essas sementes. Quer ver dois exemplos muito interessantes. Um deles é o Lula foi preso, né? Ele já acabou de ser eleito, vai assumir a presidência, e metade da população não vê isso como um problema, em função do crime, do tipo de crime que ele cometeu e foi condenado por. Metade da população vê que isso é algo a ser superado. E algumas pessoas nem acreditam que ele foi realmente um criminoso. Mas se nós pegarmos alguém que roubou um carro, por exemplo, ou que fez alguns determinados tipos de roubo, essa pessoa tem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho, de ser aceito pela família, de ser visto como alguém que pode ser confiável. E no caso de determinados crimes, pode ter até a prerrogativa de dirigir o país novamente. Então, a gente vê que quando esse tipo de interpretação do humano para com o social acontece, a gente tem germes de fascismo acontecendo. Por outro lado, a própria figura do Bolsonaro foi chamada de fascista durante muito tempo porque ele não aceitava a contravenção, ele negava a ciência e qualquer tipo de conhecimento elaborado
E além disso, eu queria que vocês citassem uma experiência em que ele aparece em público, ou por escrita, ou por fala, e dizer assim, olha, eu errei, você tem razão. Ou qualquer debate que ele participou, ele fala assim, bom, isso é uma coisa que eu preciso rever, porque afinal de contas, pode ser que vocês tenham razão, que esse tipo de atitude não foi bem tomada. Então ele era sempre confrontador, em todas as experiências, nos debates isso ficaram muito evidente. Todo mundo que dizia assim, olha, você errou aqui, a sua atitude aqui foi ruim. Ele diretamente encarava isso como uma questão pessoal e confrontava de volta a pessoa, ofendendo a pessoa que fez, no mínimo, esse tipo de pergunta ou afirmação. Isso também é um germe fascista, né? De que tudo aquilo que é contrário a mim, então eu repudio e está errado. Eu não posso ser questionado de forma alguma. A sociedade precisa tomar cuidado, porque claro que existe fascismo no Brasil. Essas citações do fascismo é para tentar mostrar o quanto algo terrível que aconteceu no passado nasceu pelo mesmo tipo de motivação que coisas que parecem simples acontecem hoje. Então o que acontece é que é muito fácil nós sermos misóginos, nós sermos preconceituosos, racistas, plutocratas, ou seja, considerarmos que os ricos são melhores que os pobres por determinado momento ou por determinadas coisas. Enfim, é muito, muito fácil mesmo, muito mais do que nós imaginamos, caso nós não revisitemos essas questões, não tenhamos elas claras, nós temos atitudes fascistas que vão construindo aos poucos uma sociedade desigual e uma sociedade discriminatória e por vezes uma sociedade injusta, em função das escolhas que a maioria acaba trazendo como tida como verdades. Então, o fascismo é algo que está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. Infelizmente, nós não temos muitos mecanismos para explorar isso, porque os debates que nós temos na mídia são muito superficiais e cada vez menos o sistema educacional brasileiro favorece as disciplinas reflexivas que tratariam desse tema. Elas são vistas como disciplinas dispensáveis e são tiradas do cabedal da grade educacional com muita frequência, são tiradas, voltam. Ou seja, o Brasil não constrói uma cultura que reflete sobre essas questões. Não tem espaços onde essas questões são facilmente acessáveis, né, para que a população consiga imaginar isso. Isso acaba ficando no campo do abstrato. Então, é mais um conceito que é usado sem muita compreensão. E então isso é uma coisa que eu lembrei, que eu até comentei sobre isso em determinado momento. Um outro elemento que sugeria que o governo do Bolsonaro tinha ares fascista era a ausência de intelectuais. A gente não via grandes intelectuais próximos dele, sendo como cabedais teóricos em nenhum ministério, em nenhum setor. Isso trazia também bastante rigidez em relação às políticas de reflexão. Então, esse é o caminho que o fascismo se constrói. Eu fiz questão de citar os dois presidenciáveis para a gente ter clareza que isso está em todos os lugares e não é próprio de determinada classe. Está em voga o patriotismo. Muitos brasileiros passaram a se declarar patriotas. Penduram a bandeira do Brasil na sacada da casa, nas antenas dos carros, usam camisa nas cores da bandeira e bradam que são patriotas. Quem não faz o mesmo é traidor da nação, diga-se de passagem. O que é patriotismo? Essas pessoas realmente são patriotas? E quem não faz o mesmo que elas? São traidores da nação? Patriotismo é basicamente o amor pelo seu país. Não existe nada de errado com isso, você se orgulhar de ser brasileiro, você ter amor em ser brasileiro. Usar as cores da bandeira, uma coisa que estava mesmo abandonada nos governos petistas, todas as manifestações todas eram em vermelho e branco, até aproximadamente lá para 2014, 2015, quando começaram as manifestações para impeachment e anticorrupção. Porém, isso não significa que os patriotas só usam verde e amarelo, né? Tanto que os bolsonaristas não tinham absolutamente nada a ver com as manifestações lá naquela época. Foram os movimentos Vem Pra Rua e o MBL que começaram com isso. Eles se apropriaram dessa bandeira patriótico verde e amarelo para endeusar outro político. Então, pegou a ideia de verde e amarelo, são as cores do Brasil, quem usa verde e amarelo então está a favor da democracia,
tiraram toda a parte do a favor da democracia, contra a corrupção e transformaram. Verde e amarelo são os apoiadores do Bolsonaro. Quem não está de verde e amarelo não apoia Bolsonaro. Logo, quem não está de verde e amarelo é comunista, socialista, esquerdista, etc. Pessoalmente, eu gosto da camisa do Brasil, eu gosto da bandeira do Brasil. Não sou extremamente patriota, porque o Brasil me impede de ter orgulho dele, né? Mas não vejo nada de errado com patriotismo, que não pode ser confundido com nacionalismo, que é aquela sensação de superioridade do seu país frente aos outros, que é o nazismo, por exemplo, era nacionalista, o fascismo era nacionalista, os brasileiros que são contra a entrada de imigrantes são nacionalistas, são patriotas. É diferente você ter orgulho do seu país e achar que seu país é superior aos outros. Mas quem não usa verde e amarelo não é antipatriota, é só uma pessoa normal. Eu só comprei minha primeira camisa do Brasil para essa Copa do Mundo. Então, o que esse pessoal é hoje em dia não é nem nacionalista também, eles são bolsonaristas. Bolsonaristas, e tanto que se o exército intervir para colocar o Lula no poder, né? Ah, não, a democracia escolheu o Lula, vamos intervir sim, porque tá uma bagunça. Sai daqui 6 da frente do quartel e coloca o Lula, eles vão, na hora, acabou o patriotismo, né? Eles vão xingar, falar que é comunismo, que as forças armadas que representam nosso país, eles são antipatriotas. Então, toda ideia de ser patriota só porque usa verde e amarelo é absurda. Mas também é absurdo, como outras pessoas dizem, que patriotismo é fascismo. Não, patriotismo é patriotismo, cara. Você tem que ter, até certo ponto, orgulho da sua nação ou sair dela. É horrível você morar num lugar que você simplesmente não se orgulha, que você se envergonha de morar. Não é no sentido de ame ou deixo, que isso daí é nacionalismo, mas no sentido de melhor para você sair. Visto que aqui esse negócio só te dá dor no coração. É bom ter uma dose de orgulho, uma dose de felicidade em morar onde você mora. São duas coisas diferentes, né? Esse movimento chamado de patriotismo que começou a acontecer em função de 2018 foi uma sacada publicitária muito inteligente da equipe do Bolsonaro de rotular que todas as pessoas que são contrárias a isso são traidoras da nação. O patriotismo em si nada mais é do que uma tentativa de usar a nação como um elemento aglutinador. Então, de alguma forma, o mundo nos vê como brasileiros, então nós deveríamos cercear o comportamento nacional em prol dos próprios outros brasileiros. Mas veja, isso é pouco divulgado, porque isso nos levaria a uma condição mais ou menos assim. Ao invés de eu comprar um hambúrguer no McDonald's, porque afinal de contas ele é uma empresa norte-americana que manda em royalties para os Estados Unidos, mesmo sim, ainda é uma empresa que um brasileiro está à frente, dá empregos para brasileiros, mas vamos dizer que eu prefiro valorizar por completo o produto nacional, então eu prefiro comprar um hambúrguer na praça do que no McDonald's. Isso é uma tentativa de um patriotismo, né, que vai deixar todo o capital consumido ali pelo meu lanche no próprio mercado nacional, ou não comprar produtos importados, porque afinal de contas esses produtos estão oferecendo melhores condições para outros países e não para o nosso. O patriotismo pode tentar caminhar por esse sentido, né, na defesa da nação, na valorização da nação. Inclusive eu acabo tendo uma série de atitudes, por exemplo, como não sujar as ruas, como não aceitar quando eu vejo alguém roubando, mesmo que não seja a minha casa, eu denuncio porque eu quero um país melhor. Eu não tenho nenhum tipo de atitude de corrupção, e se eu ver alguém fazendo, eu também o denuncio. Inclusive, quando eu percebo que qualquer pessoa, sobretudo as que exercem cargos públicos, elas têm atitudes que são contrárias ao interesse do país, eu vou lá e repudio isso, porque eu tenho interesse na nação como um todo, e não nos meus benefícios. Então, se nós temos atitudes que são semelhantes a isso, nós estamos buscando um patriotismo, nós pagamos impostos de uma forma bastante satisfeita, porque afinal de contas isso vai contribuir para o país, para o desenvolvimento do país. Então, quando todas essas coisas vão se construindo, vai ficando cada vez mais evidente que há uma busca em prol de um ideal de nação, mesmo que isso seja, por algumas vezes, algo que vá contra o meu ideal individual.
Eu não vejo, na verdade, em nenhum elemento o patriotismo sendo vivido no Brasil. Não vejo as pessoas felizes por negarem a si mesmas como um ideal de que isso vai ser contributivo para o país como um todo. Eu vejo, na verdade, só o uso dessa propaganda que foi construída através da equipe do Bolsonaro para amealhar mais votos para ele. Então, esses são elementos identitários, né? A bandeira, o Brasil, a religião são elementos identitários que aglutinam as pessoas. Então foi uma propaganda muito interessante. Quando a gente, pelo menos, faz uma empresa, então a gente vai lá e constrói um logotipo. Esse logotipo acaba identificando-se com as pessoas gostam de usá-lo, se referir a ele, ou um jargão. Então todas essas coisas têm mais a ver com publicidade do que com patriotismo. Ganhou força nos últimos anos o revisionismo histórico, seja em relação ao golpe militar de 64, seja em relação à escravidão e ao racismo no Brasil, seja ainda em relação ao formato do planeta Terra. Sim. São vários tópicos que volta e meia entram em debate no Brasil. Não podemos nos esquecer ainda do nazismo de esquerda, que levou inclusive a embaixada da Alemanha no Brasil a se manifestar sobre esse tema. A que você atribui o revisionismo histórico no Brasil? Aos interesses de quem ele atende? E por que existe essa briga contra fatos históricos? Bom, nessa pergunta eu vou trazer o meu lado conservador à tona, né? Porque realmente existe um revisionismo histórico, mas existe um revisionismo histórico sobre a história do Brasil desde antes da ditadura militar, quando os marxistas, principalmente, começaram a escrever a história do Brasil conforme agradava a eles, né? Conforme apetecia a eles. E aí, nossa história do Brasil é totalmente vista, foi totalmente revisada por uma forma marxista de luta de classes, etc., que não é todo mundo que concorda, não é todo mundo que acredita em luta de classes, existe uma ideia de que luta de classe é um fenômeno universalmente aceito, não é, mas é inegável que o Brasil, a esquerda domina a faculdade, as universidades, as escolas públicas de ensino fundamental e médio, então essas versões se tornaram oficial e não são as versões, assim, não são verdade absoluta. Então, existem muitas obras que estão sendo consideradas revisionismo histórico, que na verdade só estão trazendo à tona coisas que aconteciam de verdade e que foram ignoradas pela esquerda. Obras que falam sobre os conservadores brasileiros, obras que falam sobre uma que deixa a esquerda bem brava, que é sobre os quilombolas com escravos negros, obras que falam sobre as batalhas na África entre negros para trazer escravos para o Brasil, são obras que são revisionismo histórico? São. Está revisando a forma que a esquerda viu e trazendo coisas que não estavam sendo trazidas antes e que fogem da lógica marxista. Não é. Aí a gente precisa colocar que não é o que estão fazendo a galera da Terra plana, a galera antivacina, que é só estupidez mesmo, isso não é nem revisionismo histórico, porque eles não têm inteligência para revisitar, para revisar a história de forma nenhuma. Eles só repetem o que político de estimação diz para eles. Ou nem político de estimação. Época de coronavírus, o que tinha era a gente pegando aqueles artigos científicos, acadêmicos na área da medicina falando contra a vacina, mas não sabia ler o que estava escrito, então não sabia qual era a qualidade, só sabia que falava o que eles queriam. Não é nem revisionismo histórico, é pura cegueira mesmo. Quanto ao revisionismo histórico, está existindo um revisionismo histórico sério, de pesquisadores sérios. Nós temos várias obras hoje que falam contra o Estado, coisa que era meio impensável antes. O Estado era colocado no papel de grande distribuidor de renda nacional, e nós temos hoje Bruno Garchagen, por exemplo, que é um grande autor conservador, que escreveu Direitos Máximos, Deveres Mínimos, escreveu Pare de Acreditar no Estado, que são obras cada vez mais, e traduziu algumas obras conservadoras aqui para o Brasil, que são obras que estão cada vez mais comuns em prateleira de algumas pessoas. Mas sobre esses mais loucos, esses bolsonaristas e antivacina, etc., não é revisionismo histórico, revisionismo histórico você tem que ter inteligência para fazer.
Isso é uma grande babaquice, né? Mas eu tenho que usar um termo como esse para mostrar o quão ridículo é isso, que ganha aí parte da população. Tem até um grupo que se chama Brasil Paralelo. Esse grupo, muitas pessoas o citaram aí agora nas eleições, e ele assim, eu poderia até usar um termo mais ameno, mas é uma besteira completa. As pessoas pegam para tentar fazer essas revisões por alguns interesses. Veja, o que acontece é que esses grupos todos, eles não estão nas universidades fazendo debates sérios. O conhecimento está nas universidades. A gente pode chorar, pode reclamar, pode brigar, pode discordar, mas a gente não consegue fugir disso. O conhecimento humano que está sendo construído, tanto tecnológico quanto reflexivo, científico, humano, ele está sendo construído na universidade há muito tempo. Fora das universidades, a gente tem pouquíssimos adventos isolados que têm alguma repercussão e seriedade na história da humanidade. Então, esses grupos, eles tentam lacrar, né? Isso traz muito dinheiro se você conseguir convencer determinada quantidade de pessoas de que aquilo que você está falando faz sentido. Você não precisa mais ter nenhum tipo de referência, né? Para você construir uma dissertação de mestrado, você precisa de estar numa universidade que foi aprovada pelo MEC, que tem um professor lá, que tem títulos, que também já passou por esse processo, que já teve o seu trabalho avaliado por outros intelectuais. E aí você apresenta o seu trabalho, o seu orientador vai te conduzir por uma série de autores, aí você vai chamar professores de outras universidades que vão ler o seu trabalho na banca de qualificação e falar, não tá bom, tem que rever isso, isso, isso e isso, e aí você tem mais um tempo para voltar para o dia da defesa da sua dissertação, para outros professores de outras universidades virem e olhar e falar assim, querido, você não vai ser aprovado. Isso não tem nada a ver com o conhecimento histórico que a gente está tratando, por exemplo. Ou, parabéns, você conseguiu. Hoje em dia, qualquer pessoa pode abrir um YouTube, um Instagram e sair falando qualquer coisa. Desde que eles tenham seguidores, desde que ele tenha engajamento, isso parece ser uma autoridade. Essa é a estratégia de muitas agências com clientes que querem alavancar suas redes sociais. Então, esse tipo de coisa é uma grande idiotice, infelizmente, alcança determinados grupos da população. Esse Brasil Paralelo é uma coisa absurda, erros históricos e sociais, de interpretação, que não resistiriam 30 minutos sentado numa mesa redonda em um tipo de simpósio de qualquer universidade, com outros intelectuais. Não resistiriam. Não tem metodologia, não tem comprovação, não tem respaldo. Então, esse é um movimento novo que a gente está vivendo na sociedade. A sociedade, ela vai se modificando dia após dia. O elemento das redes sociais, ele é um tanto quanto novo, e então as pessoas fazem uso de quem é o interesse. Eu não acho que, com exceção de campanhas, como eu citei, dos presidenciáveis, que eles querem construir conceitos, quer fazer com que as pessoas acreditem naquilo porque eles querem ameaçar o voto, com exceção disso, esses grupos têm um interesse individual de amealhar dinheiro, de conseguir repercussão, vender cursos, livros, se inserir na mídia. Por vezes pode até ser que eles sejam grupos politizados também, com interesses de alguns partidos, mas em geral isso acaba nascendo com interesses individuais, sobretudo financeiros. E por vezes ganham repercussões gigantescas. E não é uma coisa inovadora na história. A gente já viu em outros determinados momentos da história algumas pessoas que se levantaram como autores, por exemplo, escrevendo coisas que questionavam tudo aquilo que era posto em voga até então, mas não resistiam. Os seus argumentos eles se perdiam a atualidade. E com o tempo isso vai se esvaindo, porque, como eu falei, a produção, a interpretação, a editoração passa por intelectuais e por universidades. Com o tempo, esses autores do momento eles vão deixando de existir. Os clássicos de todas as ciências, eles permanecem quase sempre porque eles são bons. Em geral, esses autores ruins, eles podem até ser resgatados
depois de um tempo, mas eles já não ganham mais repercussão. Haja vista um autor que foi muito citado aí recentemente por esses pseudos intelectuais, que é o Mises. Von Mises é um autor austríaco da escola austríaca de economia, que já não convence mais ninguém, um comportamento e um ideal muito pouco elaborado, e já foi superado, já não é mais traduzido para nenhum país, foi traduzido agora em português por essa corrente que tentou validar os seus pensamentos, mas enfim, esse tipo de movimentação é uma grande idiotice e nós estamos sujeitos a ela. A grande questão é o cabedal de conhecimento que nós temos para conseguir absorver, interpretar e entender o conhecimento. Senão nós somos vítimas desse tipo de maluquice aí, de desinformação que acontece o tempo todo. Senhores, como é de praxe nesse quadro, é só o final que vocês se identificam. E aí vocês podem se identificar o viés ideológico de vocês e tudo mais que assim entenderem e quiserem externar. Eu agradeço novamente a participação dos dois, espero que participem mais vezes, né? Peço desculpas se alguma pergunta ou outra soa meio boba, mas é isso, tá bom? Obrigado, caras, deixe seu recado final aí pra gente. Bom dia, meu nome é Estevão Gouveia, eu sou cientista político, estudo eleições, comportamento eleitoral, etc. E sou conservador. Então, todas as respostas foram do ponto de vista mais conservador, tá? Não um conservador bolsonarista, todas as vezes que eu venho aqui eu explico isso, porque hoje em dia o nome tá mais sujo que pau de galinheiro. Mas conservador mais clássico, mais voltado para o liberalismo também. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Eu não me identifico com nenhum viés ideológico. Eu me graduei em Ciências Sociais, fiz o meu mestrado e o doutorado em Antropologia. Meu tema base de pesquisa é religião. Na graduação eu estudei muito ciência política, porque era um interesse pessoal e não tinha esse frisson enorme que tem hoje. Por diversos motivos, a minha profissão foi migrando e eu trabalho hoje com o mercado financeiro. E acredito que o conhecimento ele deve ser adquirido dia após dia, revisado, revisionado. Eu acho que viés ideológico é uma coisa que pode existir para ser quebrada, não deve ser mantida de forma alguma. Qualquer tipo de viés vai incorrer ao erro, cedo ou tarde. Nós podemos ter alguns elementos do conhecimento que nos agradam mais que outros, mas mesmo assim eles não podem ser vistos como uma redoma, e sim como uma admiração e um ponto de partida. Foi um prazer. Espero que a gente converse mais vezes aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Clésio_Geraldo. Beijo para todo mundo. E aí, galera, curtiram? Bem maneiro, né? Esses caras são cabeças, são inteligentes, né? Ao contrário deste que vos fala. Então é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela audiência. E é isso aí. Vamos! Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.